Boa tarde, gente. Cheguei um pouco cedo. Boa tarde, Marco.
Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Fernando Otávio, Boa tarde, Edith. Boa tarde, Erlane, Marcos. Karine, Lenon. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início, então, a mais um trabalho em movimento. Porém, antes disso, nós vamos passar a palavra para o Fernando Otávio Campos da Silva, que é o presidente do Conselho Temático de Relações do Trabalho. Bom, boa tarde a todos aí que estão presentes, aqueles que ainda vão entrar ainda. O Conselho de Relações de Trabalho da FINDES, né, tem esse trabalho de levar a vocês toda essa movimentação que acontece frequentemente com relações do trabalho. Nós sempre tem novidades, coisas a serem aprendidas, discutidas, aquilo que a gente aprende lá de cima, né, do Congresso, das relações sindicais, e aquilo que vocês apresentam para nós como necessidade, que a gente pode levar, trabalhar e trazer soluções para vocês. Então, o trabalho em movimento é exatamente isso, trazer aquelas informações mais atualizadas, colocar vocês a parte daquilo que é necessário e ouvi-los e tentar tirar o máximo possível das dúvidas para vocês. Isso vai ser contínuo e vai ser graças à contribuição de vocês e à participação de todos. Então, eu deixo um convite de apreciar o trabalho que o Redis vai fazer aqui e também um convite de convidar outros parceiros e outros a participarem desse trabalho em movimento. Quanto maior o conhecimento é disseminado, mais fáceis são as práticas, porque a gente aprende com a experiência de todos vocês. Muito obrigado pela participação. E, Redis, está com você aí o trabalho, hein? Obrigado, Fernando. Novamente, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou vendo que outras pessoas ingressaram agora. Vamos dar início, então, ao nosso trabalho em movimento de hoje, nosso encontro. Bem, na primeira parte do nosso encontro, nós vamos fazer a apresentação do tema. E na segunda parte, nós vamos responder as perguntas. Essas perguntas, elas já podem ser registradas no chat. Inclusive, no chat, nós já colocamos algumas informações, como o link da nossa avaliação e o link também para um informe estratégico que nós desenvolvemos sobre esse assunto. Durante a apresentação, nós pedimos manter o microfone desligado. Esse encontro ele está sendo gravado e, posteriormente, ele será colocado no YouTube pela FINDES. O assunto de hoje é assédio nas relações do trabalho, onde nós vamos fazer uma entrevista com o psicólogo Daniel Duarte, do SESI Espírito Santo. Esse encontro ele é uma iniciativa do Conselho Temático de Relações do Trabalho, da FINDES, o chamado Consurt. Vamos apresentar agora o nosso entrevistado, que é o Daniel. Daniel, por gentileza, faça a sua apresentação. Boa tarde. Olá, boa tarde. Marcos, a todos presentes, né? Um orgulho, uma honra estar aqui contribuindo para esse diálogo, né? Para esse entendimento de uma temática que está tão atual em virtude da portaria, né? De algumas mudanças, né? Na legislação, mas que é um tema antigo, né? Desde que se começou a estudar sobre o trabalho, né? Esse tema já existe em outras nomenclaturas, né? E é importante a gente dialogar aqui e entender melhor o tema. Me apresentando um pouco, eu sou psicólogo, né? Ocupacional, tenho essa especialização, né? Através de pós-graduações que eu realizei e fiz um mestrado na área também, né? Onde eu pesquisei a prática desses psicólogos, né, que atuam nessa interface entre as práticas clínicas e organizacionais, né, que assim a gente define melhor a psicologia ocupacional. E tenho atendido pelo SESI Saúde Espírito Santo a toda a cadeia industrial capixaba, né? A gente que é um campo
com os setores dos mais diversificados, né? Indústria têxtil, né? A indústria do agronegócio, né? A gente tem uma indústria também do mármore e granito muito forte, a mineração, e isso acaba dando uma vivência bacana para a gente ver como é que esse tema se reproduz nesses contextos, né? Ótimo. Muito obrigado, Daniel, por ter aceito o nosso convite de participar do nosso Trabalho em Movimento de hoje. Bem, vamos passar então para o próximo slide. Vamos tecer agora algumas considerações sobre o tema. Antes de nós entrarmos na entrevista propriamente dita, é importante que nós passemos algumas informações sobre o contexto normativo relacionado ao assunto que está sendo abordado hoje, que é sobre assédio nas relações de trabalho. No ano passado, nós tivemos uma lei, que é a Lei 14.457. Ela foi publicada em setembro de 2022. E essa lei ela instituiu o chamado Programa Emprega Mais Mulher. Essa lei prevê a alteração da nomenclatura das comissões internas de prevenção de acidente, a CIPA, nas normas regulamentadoras, que doravante, então, a partir dessa lei, ela passou a ser chamada de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, mas prevalece aí a abreviação CIPA. Em dezembro de 2022, nós tivemos uma portaria do Ministério do Trabalho, que é a 4.219. Essa portaria ela alterou a nomenclatura também para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, nas normas regulamentadoras, em razão da Lei 14.457 de 2022. Importante consignar que essa portaria ela entrou em vigor no dia 20 de março deste ano, de 2023. Significa que as suas previsões elas já estão valendo desde março passado. Segundo essa portaria, nós vamos ter aí algumas alterações nas normas regulamentadoras. Em relação à NR5, que ela é específica quanto à CIPA, o item 5.3.1 prevê o seguinte: a CIPA tem por atribuição. Foi acrescentada uma letra J que prevê o seguinte: incluir temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho nas suas atividades e práticas. Mas a pergunta é: de que forma a CIPA poderá fazer isso? Organizando campanhas, palestras, atividades que ajudem a conscientizar os trabalhadores sobre a importância desse tema, ou destes temas, porque acaba envolvendo muito mais do que o assédio. O item 5.7.1 prevê que a empresa deve promover treinamento para o representante nomeado da NR5, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, e também para os membros da CIPA, sejam titulares e suplentes, antes da posse. Então, antes da posse, cabe às empresas fazer um treinamento com o representante nomeado e os membros titulares. Esse treinamento, de acordo com os itens 5.7.1.1, ele, em primeiro mandato, deverá ser revisado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da posse. O item 5.7.2 prevê que este treinamento, direcionado para o representante nomeado e também para os membros da CIPA, deve contemplar, no mínimo, os seguintes itens. Aí aqui nós destacamos o item previsto na letra H, que tem relação com o tema do nosso encontro, que é prevenção e combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no trabalho. Quanto ao representante nomeado da NR5, o item 5.4.13 prevê o seguinte: quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1
E daqui a pouco nós vamos falar, o quadro 1 da NR5. E, quando este estabelecimento não for atendido por SESMIT, ou seja, por serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, observação, havendo atendimento pelo SESMIT, este desempenhará as atribuições da CIPA. Isso está previsto também na NR5. Então, o estabelecimento não se enquadra no quadro 1, nem é atendido por SESMIT. Então, a empresa deverá nomear um representante da organização dentre seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho. Inclusive, como nós dissemos há poucos instantes, esse representante nomeado também deverá receber treinamento em relação à questão relativa ao assédio. Esse é o quadro 1 da NR5. Nós podemos observar que do lado esquerdo nós temos aí os graus de risco, que vão desde o mínimo, que é o 1, até o máximo, que é o 4. Temos aí alguns campos que eles estão em branco. Esses campos em branco significam que são empresas que não são obrigadas a constituir a comissão interna de prevenção de acidentes e de assédio. Aí, aqui no caso, empresas de 0 a 19 empregados não precisam. De 20 a 29, não precisam no grau de risco 1 e 2. Mas no 3 e 4 precisam. E assim por diante. Então, onde nós temos esses campos em azul claro, significa que esta empresa, apesar de não ter a obrigação de constituir CIPA, ela deverá nomear um empregado que será representante para auxiliar na execução das ações de prevenção, de segurança e saúde no trabalho. Já em relação à NR4, lá no anexo 2, que trata sobre o dimensionamento dos serviços especializados em medicina, em segurança e medicina do trabalho, nós também temos o grau de risco mínimo 1, 2, 3 e máximo 4. Observem que, igualmente, o outro quadro, nós temos aí algumas partes que estão marcadas em azul. Ora, são empresas que estão dispensadas de constituir o SESMIT. Estão dispensadas de constituir o SESMIT, mas deverão nomear um empregado que seja representante para auxiliar na execução das ações de prevenção e segurança e saúde do trabalho. A portaria 4.219 do Ministério do Trabalho, que foi publicada no final do ano passado, ela incluiu o item 1.4.1.1, a NR1, que é aquela NR geral que trata sobre disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. E ela, inclusive, prevê o Programa de Gerenciamento de Riscos, o chamado PGR. Esse item 1.4.1 prevê o seguinte: as empresas que são obrigadas a constituir CIPA, agora é exclusivo para as empresas que têm que constituir CIPA. Nos termos da NR5, elas deverão adotar as seguintes medidas. Isso a partir de março desse ano. Além de outras medidas que entenderem necessárias, vistas à prevenção e ao combate ao assédio e as demais formas de violência no âmbito do trabalho. Então, a empresa que é obrigada a constituir CIPA, ela, empresa, deverá adotar medidas. Não significa que são medidas que deverão ser adotadas pela CIPA. São medidas que deverão ser adotadas pela empresa. Na letra A, nós temos a seguinte medida: inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e também de outras formas de violência. Inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho entende que o assédio moral é uma forma de violência. É uma forma de violência. Outras formas de violência nas normas internas da empresa, devendo fazer a ampla divulgação do seu conteúdo aos empregados e às empregadas.
qual é a nossa orientação? Que a empresa adote um código de conduta e regulamento disciplinar, prevendo ali quais são as regras de conduta que deverão ser observadas pelos seus empregados, bem como as punições que poderão, porventura, serem aplicadas. Na letra B, nós temos a seguinte exigência: cabe à empresa a fixação de procedimentos para o recebimento e acompanhamento de denúncias. Então, cabe à empresa ter um canal de denúncias para quê? Para apurar os fatos, quando se for o caso, e para aplicar sanções, punições administrativas, advertência, suspensão, dependendo da situação, dispensa por justa causa, aos responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio e de violência, garantindo sempre o anonimato da pessoa que for denunciante, sem prejuízo dos procedimentos que possam ser direcionados para a Justiça do Trabalho nas situações em que forem cabíveis. Cabe à empresa também realizar, no mínimo, a cada 12 meses, ações de capacitação, de orientação, sensibilização dos empregados e empregadas de todos os níveis, desde o gerente até o menor nível hierárquico da empresa, sobre temas relacionados à violência, ao assédio, igualdade, diversidade no âmbito do trabalho, que sejam em formatos acessíveis, em formatos apropriados e que apresentem máxima efetividade de tais ações. Ou seja, que venha atingir de forma bastante importante os empregados em relação à importância de todos esses temas. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, no ano passado, ele lançou uma cartilha que prevê sobre assédio moral e sexual. Quanto ao assédio moral, nessa cartilha, inclusive, o TST coloca o assédio moral como uma forma de violência, ele diz que vai se distinguir do assédio sexual no seguinte sentido: assédio moral é quando ocorre a exposição de pessoas a situações que sejam humilhantes, situações que sejam constrangedoras no ambiente do trabalho, que ocorra de forma repetitiva, de forma prolongada no exercício de suas atividades. É uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo. Essa cartilha, inclusive, traz aí alguns exemplos de assédio moral, como retirar a autonomia do empregado, ou contestar esse empregado o tempo todo em relação às suas decisões, sobrecarregar o empregado por novas tarefas, ou retirar dele os trabalhos, as atividades que habitualmente a ele competia executar, passar tarefas humilhantes, gritar, falar de forma desrespeitosa, se valendo muitas vezes de palavrões. Já em relação ao assédio sexual, o TST ele diz o seguinte: assédio sexual é toda conduta indesejada que seja de natureza sexual, que restringe a liberdade sexual da vítima. A reiteração da conduta, ou seja, a repetição, não é imprescindível para a caracterização do assédio sexual, pois um único ato pode ser suficientemente grave para atingir a honra, a dignidade e a moral da vítima. Lá ele traz, nessa cartilha, traz vários exemplos de condutas que podem ser classificadas como assédio sexual. Insinuações explícitas ou veladas de caráter sexual, gestos, palavras escritas ou faladas de duplo sentido, conversas indesejáveis sobre sexo, narração de piadas, contato físico não desejado, convites impertinentes, solicitação de favores sexuais e etc. Nós colocamos no chat, para mais informações, um link que vai direto nesse informe estratégico que trata sobre essas alterações nas normas regulamentadoras quanto à CIPA, que foram trazidas pela Lei 14.457 de 2022. Aí agora nós vamos para a entrevista
com o nosso psicólogo, Daniel Libarte. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou vendo, nós temos aí 20 pessoas participando. O que nós vamos combinar? Nós vamos fazer inicialmente algumas perguntas ao Daniel Libarte, que é psicólogo do SES, sobre esse assunto, e, posteriormente, nós vamos abrir para outras perguntas. Bem, Daniel, como nós podemos observar, as empresas devem buscar aí se estruturar, né? Por conta das alterações ocorridas nas normas regulamentadoras, em especial na NR5, que trata sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. E assim, eu pergunto para você o seguinte: como podemos identificar uma situação de assédio, Daniel? Marco, em primeiro lugar, elogiar a sua fala e dizer assim quanto assertivo você foi ao explicar também que as empresas que não constituem CIPA também têm uma responsabilidade, né? Porque é uma confusão de interpretação que eu tenho notado que está acontecendo, né? Como se essas alterações só impactassem nas empresas que têm CIPA, né? Então, foi muito assertiva a sua fala, muito importante. E, no segundo ponto, frisar a responsabilidade legal da empresa, né? A CIPA passa a ter uma agenda sobre isso, mas a empresa ela tem uma responsabilidade legal sobre essas providências, né? Não porque também tem havido essa interpretação um pouco enviesada, como se agora que a CIPA vai precisar fazer uma ouvidoria dos casos, seria isso? Então, essa interpretação é errônea, né? Então, foi bem assertiva a sua explanação, né, em colocar aí os pingos nos is. Agora, indo para a pergunta, né, como identificar, eu acho assim que, primeiramente, é muito importante a empresa já ter um programa em que ela possa contemplar, né, na sua análise, na sua pesquisa de clima, né, nas suas sondagens com os trabalhadores, esse tema, né? Porque ela coloca isso numa agenda de interesse da empresa, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Que é mais uma orientação aí para o empresário. Agora, no caso, como identificar você trabalhador, né? Instruindo aí o colaborador da empresa. Como identificar? Acho que a primeira solução está no conhecimento sobre o assunto, né? Na literacia, que a gente costuma falar na área da saúde, né? Você ampliar o seu escopo de conhecimento sobre a temática. Porque a grande parte das situações de assédio, elas acontecem e nem são entendidas como assédio. Só estava brincando. Foi só uma brincadeira nossa. Não, eu sou uma pessoa muito simpática, muito brincalhona, sou assim mesmo, né? E é importante conhecer a temática para justamente fazer essa separação do que é uma brincadeira e quando passa a ser um assédio, né? Para se amparar, né? Para você, colaborador, fica aí a mensagem. Se aquela brincadeira começou a te fazer mal, levanta, né, a sua suspeita, a sua curiosidade e vai dar uma pesquisada no assunto, conversa com algum especialista da área, né, conversa sobre a situação para ter um melhor entendimento sobre ela, né, e ter a devida tratativa do caso. Por isso que é importante, Daniel, a empresa ela elaborar um código de conduta, né? Um código de conduta mostrando quais são as condutas esperadas por todos os empregados, inclusive, é claro, a chefia. Quer dizer, essa conduta ela deve englobar todos os trabalhadores daquela empresa, independentemente do nível hierárquico. E é claro que um canal de denúncias é sempre muito importante para se levantar os problemas. Uma questão que é muito importante também dentro do direito do trabalho é que se essa norma interna da empresa não precisa
ser homologada pelo Ministério do Trabalho, não tem a necessidade de ser homologada, basta que ela aplique, que ela crie essa norma e venha principalmente aplicar suas disposições. E uma questão que é importante é que não leve, que não tenha tratamento diferenciado entre os empregados na aplicação dessa norma. Quer dizer, a Exato. aplicação deve ser igual para todos os trabalhadores. A adoção de uma norma, ela passa a ser, ao meu ver, a primeira atividade assim mais materializada, né, em relação à prevenção ao assédio. Porque quando você não tem um código de conduta, né, um código de ética, você, na ausência de uma normativa, você expõe todo o grupo a situações conflituosas, porque você não sabe a que recorrer. Será que isso está errado? Será que isso está certo? Desde uma simples situação por exemplo, de receber um presente de um cliente, né, na empresa. Em geral, muitos códigos de conduta abordam esse assunto, né? Quando o convite pode ser um convite vexatório ou não, né? Quando o convite pode ser uma coisa que expõe aquele trabalhador a um risco ou não, né? E esse código também, assim, vai apresentar diversas orientações sobre assuntos possíveis a serem tratados, né? Política, jogo de futebol, assuntos técnicos, né? Fazer toda essa orientação, essa tratativa, né? Para poder amparar os colaboradores e automaticamente a empresa se resguarda dessas possíveis situações conflituosas. Inclusive, esse código de ética, ele acaba sendo fundamental para ele exatamente prever quais serão as punições que serão aplicáveis. Porque você não pode aplicar uma punição X para um empregado e, de repente, uma punição Y para outro, numa situação muito semelhante. Isso pode gerar uma situação de injustiça dentro da empresa. E qualquer situação de injustiça, ela gera muita insegurança no ambiente de trabalho. Bem, Daniel, eu estou curioso com o seguinte, nós vimos aí essas alterações normativas todas, aí eu pergunto para você, que tipo de demandas estão surgindo, que estão aparecendo para você e para o pessoal do SESI em relação a esse assunto? É um grande impacto, né? Eu acho que primeiro, é até um choque cultural, né? Para as empresas, principalmente em setores em que tem uma mão de obra muito masculinizada. Com a instituição do programa Emprega Mais Mulheres, em alguns setores produtivos, causou realmente uma empregabilidade forçada, né, do público feminino, né, em cumprimento à lei, mas não são todos os ambientes de trabalho, né, as áreas operacionais que foram devidamente preparadas para lidar com essas diferenças, né, de gênero, né, de comportamento. Então, no setor da mineração, principalmente, né, tem sido bastante conflituoso, porque era necessário fazer uma preparação, tem sido necessário, né, fazer uma preparação melhor nos canteiros de obra, né, com capacitação, com campanhas educativas, para poder ajudar essa mudança cultural, né? A gente já sabe que mudar a cultura não é algo simples, né? É uma questão de uma complexidade elevada. E aí, se você tinha vamos supor, uma frente de trabalho com 150 pessoas, né? E dessas 150, somente 8 eram mulheres e que ficavam no setor administrativo, né? Se você joga ali 30%, 40% de mão de obra feminina, é um impacto enorme. E é possível se fazer isso? Sim. É importante buscar essa mudança. Já tem diversas pesquisas mostrando que
essa mudança é necessária, né? Em virtude da disponibilidade de mão de obra. Mas é necessário também fazer uma série de capacitações, de ambientações para diminuir os conflitos, principalmente no âmbito do assédio sexual, né? Porque hoje o cenário é, e assim, você tem ali algumas pesquisas indicando que metade das situações de assédio sexual sequer são relatadas, são levadas à frente, né? E a gente teve aí um aumento gigantesco, né, dos casos de assédio no trabalho, principalmente nessa época da pandemia. Aí eu vou falar também de uma outra demanda que tem sido bem prevalecente, é que com a pandemia a gente digitalizou muito a nossa conversa, né? Vê, a gente está aqui num momento super natural, né, numa videoconferência, quando há anos atrás isso era uma coisa excepcional, né, no trabalho. Só que, de todavia, como a gente digitalizou essa interação e essa comunicação, né, de uma forma muito maior, a gente passou a ter muito mais evidência, muito mais registro, né, daquilo que você fala, daquilo que se digita, ou de um horário de trabalho ou de descanso perturbado, né? Então, também houve uma disparada nos casos de assédio virtual, sejam eles de natureza moral ou de natureza sexual também, né? Bem, você inclusive falou sobre a necessidade e importância de campanhas educativas. Isso pode ser fundamental exatamente naquelas empresas onde existe uma quantidade grande de casos que vem acontecendo. Aí cabe à empresa realmente tomar as rédeas desse problema e buscar, de alguma forma, educar todos os seus empregados e empregadas em relação a essas questões. Agora, Daniel, nós estamos falando sobre assédio. Qual é o efeito psicológico do assédio em relação aos trabalhadores e trabalhadoras? Olha, primeiro a gente tem que partir do entendimento que o trabalho ele tem uma função psicológica, né? Não é à toa que a gente, quando vai dizer quem somos, em geral a gente vai dizer a nossa profissão, né? Já parou para pensar nisso, Marcos? Quando eu pergunto, você é o quê, Marcos? Né, Marco? Aí você vai falar, sou advogado, né? Não é isso? Então, o trabalho ele tem uma função psicológica. A gente se constitui como ser através da nossa atividade produtiva, né? Então, o assédio moral, o assédio sexual, né? Essas formas de violência, elas ela destitui, primeiro, essa força de trabalho, porque ela vem a denegrir, né? Ela leva a situações de humilhação, de situações vexatórias, né? Constrangimento, e a consequência psicológica está muito associada a isso. Desde um quadro agudo, por um evento ou por eventos pontuais ou em algum curto espaço de tempo recorrente, mas que gerem um sintoma agudo, né? Ou seja, um sintoma intenso em âmbito da ansiedade, do estresse, ou também alguns sintomas crônicos, que é quando esses atos eles vêm acontecendo subsequentes vezes, né? De formas repetidas, né? Até atendendo aí o critério da repetitividade, né, de alguns casos, né, no âmbito do assédio moral, e ele vai dar essa cronicidade do sintoma, né, em alguns trabalhadores, né? Por que alguns trabalhadores também? Porque na visão da psicologia ocupacional, a gente considera o trabalhador também como um agente ativo no processo, né? Pode ser que um ato me deixe constrangido. Se numa segunda ocasião aquilo ocorrer e eu tiver bem amparado, bem ambientado de como resolver aquela situação ou encaminhá-la,
provavelmente eu não vou me sujeitar a um sintoma crônico porque eu tomei devidas providências, né? Agora, a gente sabe que há um custo, né, em relação a isso. É preciso ter bastante, vamos dizer assim, um capital humano para conseguir fazer essa gestão, né? Em geral, né, digamos assim, a massa trabalhadora muitas vezes vai ter que lidar com situações ou tem lidado com situações de assédio e não sabe o que fazer, né? Porque também existe todo um temor pela perda do emprego, né? Isso é natural. Uma dúvida de como proceder, né? Como lidar com aquelas situações. Mas voltando ao eixo da pergunta, né? As consequências, elas podem ser agudas, né? De sintomas agudos, né? Intensos naqueles eventos, ou sintomas crônicos, né? Ou seja, quando aquelas situações já se repetiram tanto e o indivíduo chega num estado de sofrimento, né, patológico, onde ele não consegue sair, mesmo que ele passe ali um período de uma semana, um mês sem nenhuma situação de assédio, ele não consegue sair daquele estado de sofrimento. E aí tende a se encaminhar, talvez, para um transtorno de estresse generalizado ou um burnout, né? Em alguns casos, chegando até ao suicídio, né? Isso é bem complicado. Inclusive, ano passado, nós fizemos um evento falando sobre a síndrome de burnout, né? Onde Sim. foi tratada também foram tratadas essas questões. E uma questão que sempre eu fico fazendo uma reflexão, Daniel, quando a gente fala em assédio sexual, nós poderíamos dizer que essa é uma situação que ela envolve exclusivamente trabalhadoras empregadas, mulheres, ou nós podemos também ter situações aí que envolvem trabalhadores homens. Não, justamente essa temática, né, esse processo do assédio sexual, ele envolve homens e envolve mulheres. Envolve situações do homem assediando a mulher, da mulher assediando o homem, ou também situações da mulher assediando uma outra mulher, né, um homem assediando outro homem, mas estatisticamente a gente tem já aí dados mostrando que a maioria das situações elas estão nesse âmbito do homem assediando a mulher, né? Mas não é um processo exclusivo desse assédio homem para com a mulher, né? Mas que a maioria dos casos vem afetando as mulheres por uma questão de estatística, isso sim, né? Eu não sei se você teria informação a respeito do que eu vou lhe perguntar agora, Pois mas não. as empresas que estiverem agora nos ouvindo, que viram aí que tem providências, né, aquelas empresas que são obrigadas a constituir CIPA, elas já observaram aí que tem algumas providências que deverão adotar, que na verdade já deveriam estar adotando desde de março. Essas empresas, de alguma forma, elas poderiam procurar o SESI-S para buscar que tipo de serviço? Joia. Marco, o SESI Espírito Santo, ele reestruturou um portfólio, né? E esse portfólio novo, ele vem atendendo a todas essas mudanças, né? Tanto no âmbito da NR5, né? Como a instituição a mudança da CLT, né? Instituindo o programa Emprega Mais Mulheres. Tanto de assessorar a empresa, né? Como fazer esse processo, né, de adequação a esses parâmetros legais, como também tem as frentes de ação voltadas para o treinamento, a capacitação de equipes, tanto no âmbito do treinamento da CIPA, né, da CIPA incluindo a temática do assédio, mas como também as capacitações para a equipe, né, de todos os níveis hierárquicos, como você falou, né, elevando o conhecimento da empresa, né, da força de trabalho, sobre a temática do assédio, né, e de uma forma até dinâmica, né, porque
muitas empresas, né, a gente nota que quem mais precisa de evoluir nesse entendimento, né, dessa compreensão da temática, a gente vê das duas pontas, né? Tanto o operacional, onde a gente se utiliza bastante de dinâmica, né? Uma palestra mais envolvente, assim, para realmente assim trabalhar com métodos mais andragógicos, que facilite o conhecimento, né, do operacional, como também apresentações mais formais, onde você vai amparar um pouco mais as equipes técnicas, né, dos RHs das empresas, do SESMIT, né, algumas empresas que já têm um setor jurídico, né, um compliance, a gente também tem essa linha de ação a nível de capacitação para esse público. Ah, perfeito, Daniel. Vamos abrir agora para outras perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta ao Daniel sobre esse tema, deixa eu verificar aqui no chat. No chat nós não temos nenhuma pergunta, mas nós deixamos em aberto as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta para o Daniel. É só pode abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente a ele. Daniel Libardi, que é psicólogo do SES-ES. Daniel, Leno do Freeza, tudo bem, cara? A gente estava discutindo bem. alguns casos com outras empresas em relação à aplicabilidade da questão do assédio, cara. E tivemos um caso assim que despertou um debate muito grande. Empresas, principalmente para empresas grandes, né? Que é o caso do Freeza, por exemplo, Suzano, que tem uma grande cota de PCD, por exemplo. A gente tem incidência de casos de assédio entre os PCDs e com PCDs de pessoas. E aí, o que a gente faz nesse caso? Porque a gente tem que respeitar a questão da norma, da média, aí, de repente, registrar. Ficou muita dúvida de todo mundo que a gente estava debatendo isso. Inclusive, foi no prédio do FINDES, quando a gente estava fazendo uma negociação coletiva do sindicato do Sindifrios, e a gente estava debatendo esse tema, falando exatamente sobre isso. O que a gente faz, principalmente porque já tange uma regra especial sobre outra regra especial. A gente dá a preferência à questão do assédio, a gente abre mão e afasta, por exemplo, até a questão da média. Geralmente eu só vou fazer uma troca de funcionários de PCD quando eu estou acima da média. Aí eu falo, não, nesse caso eu vou afastar porque eu vou aplicar a questão do assédio. Entendi. Primeiro, né, é fundamental que essa inclusão, né, do PCD seja uma inclusão funcional e produtiva, né? As empresas que incluem para cumprir cota, geralmente também elas estão mais sujeitas a ter esse choque, né? O PCD vir ao local de trabalho e algumas coisas não estarem tão adaptadas a ele. E eu falo adaptação não a nível só ergonômico ou mobiliário, né, do instrumental de trabalho, mas a adaptação das pessoas para lidar com aquelas necessidades específicas, né? Então, assim como orientação, Leno, toda ação que vocês forem desenvolver voltada para esse público PCD, em vez de fazer ações com a temática sobre o PCD, vamos reunir os PCDs, né? E tá sempre batendo nessa tecla, até você vai estar atendendo melhor a normativas se você trabalhar em âmbito da diversidade no local de trabalho. Porque a gente tem diversidades étnicas, diversidades de gênero, diversidades etárias, né? Se você vai incluir uma pessoa que numa determinada faixa etária, que aquele espaço de trabalho não está, digamos assim, muito adaptado àquele público, né? Assim como também aquele estagiário que está novo, entrando numa equipe super experiente, né? Ele não pode ser estigmatizado. Então, as ações, quando você for tratar no âmbito do respeito à diversidade no ambiente de trabalho, você vai estar sendo mais assertivo, porque você não vai estar reforçando os estigmas, né, que vão existir de diversas naturezas. E assim também na diferença ali de gênero, mulher, né? O público mulher sendo inserido num ambiente que é muito masculinizado. Então, você pode
incluir todas essas pautas num único momento, né? Perfeito. Obrigado, Daniel. Mais alguma pergunta, Lenon? Satisfeito aqui, obrigado. Obrigado a você por ter perguntado. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para o psicólogo Daniel Libarte sobre esse tema que nós estamos tratando, um tema tão importante? E uma questão que a gente acabou não falando, Daniel, é que a partir do momento em que todas essas exigências elas passaram a valer a partir de março desse ano, isso significa que, de alguma forma, as empresas elas têm que ficar atentas, pois numa situação de fiscalização, é possível que o fiscal Sim, do trabalho venha solicitar que a empresa comprove todas essas exigências que nós acabamos de relacionar na nossa apresentação. Então, tem que ficar muito atento em relação a isso. exato, Marco. Inclusive, aproveitando a deixa, dentro ali do âmbito das consequências, né, eu expliquei as psicológicas, né, mas se a gente for parar para pensar, o assédio moral ou sexual, ele também vão ter severas consequências materiais, né, tanto do âmbito da diminuição da força de trabalho, né, que é um bem do trabalhador, né, do colaborador, né, que uma vez ele sendo assediado, né, e havendo consequências, então logo ele reduz essa força de trabalho e é uma perda patrimonial para ele até, né? E as consequências criminais e indenizatórias, né, relativas ao ato do assédio, né? E que a gente não consegue ter até assim, qual a média? Quanto se paga uma indenização por assédio moral, né? Isso vai depender da natureza do evento, do porte da empresa, do salário do colaborador, de uma série de questões, né? Você sabe muito bem que podem levar aí a cifras milionárias. Vamos pegar um caso assim emblemático dessa semana, né? Vini Júnior, né? O jogador brasileiro que está lá no Real Madrid. Querendo ou não, ali está configurado um ato de assédio moral enquanto ele está trabalhando, né? Então, se o Vini Júnior entrasse com um processo dessa natureza, quanto seria uma indenização por esse assédio moral, né? Certamente uma bolada, né? Então, é preciso se observar, né, e estar bem atento a esse risco, né, jurídico que você vai ver, às vezes, investir numa ação educativa, você vai estar tendo um custo evitado muito maior, né? É verdade, Daniel, é verdade. Tudo isso é muito importante as empresas elas terem conhecimento e consciência e trabalhar de forma preventiva para evitar esses problemas, né? Que Exato. E eu acabam acho sendo que muito ruins dentro da empresa, esse tipo de acontecimento. Ele acaba gerando situações que os empregados e as empregadas, de uma forma geral, acabam ficando assim, acabam desestimulando, gerando conflitos. Então, temos que trabalhar tudo isso para não deixar chegar a esse ponto. Nós sim. teríamos mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para o Daniel Libardi? Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Tudo bem, gente? Daniel, eu tenho uma pergunta assim para vocês, é o seguinte: vamos supor, né, que nós fazemos esse trabalho, a gente já vem fazendo algumas coisas na questão moral, né, temos um código de conduta e precisamos, né, melhorar com as questões do assédio sexual. E a gente, assim, faz um trabalho de conscientização com as pessoas, ok? Aí imagina que um colaborador faz, né, comete um assédio contra o outro, né? Então, moralmente, falar algo que desagrada o outro colega e, em algum momento, normalmente, quando o colaborador ele chega até os recursos humanos, ele já se repetiu, né?
Normalmente já se repetiu, quando ele chega já se repetiu. E aí quando aí você, qual é a ação? Né? Então, já tem o trabalho realizado, tem o trabalho de conscientização, e mesmo assim, no parte nem da gestão, parte do seu par, né? Vamos botar parte dos pares. Como que você acha, assim, qual é a sugestão de vocês? O que devemos fazer? É importante que esse código de conduta ética ele também tenha clareza das sanções, das consequências mediante os atos que podem ser cometidos pelos trabalhadores, né? É claro que ele não vai dar conta de especificidades, né? Mas ele pode incluir algumas pautas que têm respeito à gestão de consequências, né? Sobre os atos dos trabalhadores toda vez que venha a ferir o Código de Conduta. Em alguns casos, dependendo da natureza do evento, ele pode respaldar uma demissão, né? Ele pode respaldar uma justa causa. E tudo isso vai ser definido junto à gestão da empresa e os seus setores, né? Se a empresa, por exemplo, tem uma ouvidoria, né? Ela vai ter também um escopo de tratativa dos casos, né? De seleção dos casos, de interpretação dos casos e resolução desses casos. Sonimara, eu tive que fechar o seu microfone que estava gerando eco. Você teria mais alguma pergunta a fazer, Sonimara? Não, obrigado. Estou satisfeita, gente. Desculpa aí pelo eco. Não tem problema não. Eu só percebi que estava gerando eco, estava prejudicando nós ouvirmos o Daniel. Mas muito obrigado, Sonimara. Inclusive, eu tenho aqui no chat, Scampagnaro colocou assim: ter um código de conduta nas empresas é muito importante para mitigar os riscos e também para prevenir norma de consequências e medidas disciplinares. É verdade. Um problema que acaba ocorrendo em relação a você ter um bom código de ética e conduta, com previsão, inclusive, de punições disciplinares, é que muitas vezes a empresa, ela sozinha, ela vai ter um pouco de dificuldade de elaborar esse documento. Aí, muitas vezes, a empresa acaba tendo que solicitar aí o trabalho de um advogado trabalhista a orientar como estruturar esse código de ética. Porque tem que ser feito de uma forma que seja de entendimento fácil por todo mundo, né? Todo mundo consiga assimilar e entender facilmente todas aquelas previsões, e também não somente em relação às condutas esperadas por todos os empregados, mas também sobre como será aí o procedimento da empresa na apuração das situações, que nem a Sonimara falou, né? Acontece algum fato, a empresa, o que é o ideal a empresa fazer? Ela tem um processo aí de levantamento para verificar o que aconteceu, exatamente quem está envolvido, quais são as responsabilidades de cada um, e, dependendo da situação, fazer a aplicação de punições disciplinares. Clara, muito obrigado, Clara. Clara Campanaro, muito obrigado, Clara. O Arthur Toledo colocou o seguinte: é possível comentar algumas sugestões para a investigação de suposto assédio moral por parte de gestor aos seus subordinados? É possível comentar algumas sugestões para a investigação de suposto assédio moral por parte do gestor aos seus subordinados. É o caso de afastar preliminarmente o gestor, em Arthur. Tudo vai depender, né, Daniel? Tudo vai depender da previsão desse Código de Ética e Conduta. Quer dizer, o Código de Ética que vai dizer quais serão os procedimentos que serão adotados pela empresa, inclusive a previsão aí, talvez, de afastamento, talvez não seja assim, que eu fico pensando,
Em caso de afastamento preliminar do gestor, tem que ser algo assim, muito grave, né? Tem que ser algo extremamente grave. Ele precisaria ter uma prova mais material, talvez, para fazer isso. É interessante que se observe o seguinte: se de um lado você tem a necessidade de tratar as situações de assédio, da outra você não pode cair na aprovação da calúnia, que é uma outra falta jurídica e um entendimento aí dela, né? Porque imagina que há um tutor, né? Uma equipe inventa um fato sobre um determinado gestor e simplesmente por ter essa notícia verbalizada, você afastar aquele gestor, você pode estar ferindo o direito dele de desempenhar aquela função dele, né? Sem ter o devido respaldo jurídico para fazer. Então, é importante que, nesse processo de investigação, tenha um estudo, né, um escopo bem estruturado de como proceder, né? Isso é da expertise do compliance, né, dos setores jurídicos das empresas. Agora, claro, não é porque a gente tem que ter toda essa criteriosidade que apenas as empresas que têm um setor jurídico, são mega estruturadas, é que vão fazer algo em relação a isso. Então, ela pode justamente seguir até o que o Marco reforçou, né? Até para esse código de conduta ter um amplo entendimento de todos, ter reuniões sistemáticas das equipes, né? Se formando um pequeno comitê, né? da empresa, com representantes de diversas áreas, para chegar à formatação desse escopo de trabalho. Então, vai ter isso ajuda muito. E eu acredito assim que acho que o grande início de tudo é a cultura, né? Porque não adianta uma empresa que tem uma cultura opressora, né? Uma cultura de legalidade. Vou contratar um bom consultor, uma empresa de marketing aqui, para eles formatarem o nosso código de conduta e lançarem na internet, né? Certamente esse código não vai ter efetividade, né? Então, primeiro é interessante fazer um trabalho de base, né, de reforço cultural, de reestruturação cultural, para iniciar essa agenda, né? Que passa ali pela criação do código de ética e conduta, a criação do canal onde esses casos vão ser ouvidos e tratados, a capacitação, e aí você vai elevando esse capital humano, né? E vai prevenindo as situações de assédio, porque cada colaborador vai ser um agente de prevenção, né? Talvez aquela indústria hoje que está preocupada, talvez a primeira sugestão que nós podemos dar a essa indústria é que ela procure o nosso SESI, o SESI Espírito Santo, para buscar informações e orientações sobre o que ela poderá fazer, nas palavras aí do Arthur, para mitigar esses riscos, né? Para mitigar os riscos, os problemas que possam decorrer aí de situações de assédio e também lembrando assim de outras violências, né, que possam ocorrer no ambiente de trabalho. Nós estamos chegando às 17h57, estamos chegando no final do nosso encontro, porque nosso encontro normalmente a duração dele é de 1 hora. Eu vou colocar aqui o nosso slide. Bem, já passamos aí as perguntas e respostas sobre o tema. Nós queremos agradecer muito a presença de todos, agradecer muito a você, Daniel Libarte, por ter ajustado conosco a possibilidade de participar desse evento, pelas suas informações e orientações que são tão importantes e pertinentes. Meu muito obrigado a você, meu muito obrigado a todos que participaram, contribuindo com o nosso evento. No chat, nós colocamos algumas informações extras, inclusive a nossa
a nossa avaliação, que nós pedimos a gentileza de todos de acessar e depois avaliar o nosso evento. Inclusive, um link aí de acesso aos canais de divulgação dos informes estratégicos do Conselho Temático de Relações do Trabalho da FIS. Daniel, eu coloco à sua disposição para as suas palavras finais. Marco, sem palavras, realmente assim, é sempre uma honra poder contribuir com o seu trabalho, né, no Consurte e a toda a federação, né, e toda a cadeia produtiva, né, dos nossos clientes industriais. E deixar essa mensagem, né, que a gente possa sair daqui um pouco mais ambientado, né, na temática, nos aspectos legais também, sendo o agente multiplicador, né, de uma cultura mais pacífica, né, uma cultura de maior respeito na corporação, porque eu acho que é uma necessidade aqui com gente, né, eu acho que não vai sobreviver no mundo dos negócios, né, no mercado, se não tiver em conformidade com todo esse aparato legal, né? Porque, sobretudo, isso fala sobre uma boa convivência, né? Sobre bem-estar. Muito obrigado, Daniel. Obrigado a todos. Eu vou deixar o nosso link aberto por mais alguns minutos para quem quiser ter acesso às informações que nós colocamos no chat. Uma ótima tarde a todos e até o próximo Trabalho em Movimento. Muito obrigado.